Olá para todos, eu sou a professora Maria Clara do projeto Dupla Ligação e hoje a aula é sobre ligações químicas 1. A gente vai trabalhar os conceitos de íons e ligações iônicas. Se liga porque esse assunto é importante e vai preceder aí um montão de conteúdo bacana que a gente vai estudar daqui pra frente. Se você ainda não conhece o projeto Dupla Ligação, tá vacilando, né? Vai lá no nosso Instagram, @dupla_ligação, para você conferir nosso conteúdo. Todo dia tem post, todo dia tem conteúdo voltado aí pro Enem, pro Exame Nacional, para você tirar um notão e se dar bem no vestibular. Vamos comigo. Eu trouxe para vocês hoje uma micro revisão, porque eu acho válido a gente relembrar alguns conceitos antes de seguir em frente, conceitos importantíssimos que vocês vão estar utilizando muito daqui para frente. O primeiro dele é a distribuição eletrônica e o diagrama de Linus-Pauling, né? A gente sabe que o átomo ele é composto do núcleo, da eletrosfera. No núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera a gente tem os elétrons. E esses elétrons na eletrosfera estão divididos em camadas e subníveis. Então, é isso que trabalha, né, o diagrama de Linus-Pauling. As camadas são os que a gente vê aqui, a camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E os subníveis são os subníveis S, P, D, F, que é onde os elétrons de cada camada vão estar habitando. Vamos lá, então, outro conceito que eu trouxe para trabalhar com vocês é o de divisão da tabela periódica. A tabela periódica, ela está aí agrupando todos os elementos químicos conhecidos de acordo com as suas propriedades químicas e ela vai ser dividida em períodos e família. Vamos por partes, né? Primeiro, o período. O período são as linhas horizontais, né, da tabela periódica e vai de 1 até 7. E ele vai ser definido pela camada de valência daquele elemento, ou seja, para eu descobrir em que período está o elemento que eu estou analisando, eu só preciso fazer a distribuição eletrônica dele e ver lá qual é a camada de valência desse átomo. E aí vai corresponder, né, esse número quântico principal vai corresponder à camada, ao período em que ele se encontra. E a tabela periódica também vai ser dividida em famílias, né, que são as colunas lá, as linhas verticais, e as famílias são definidas pelo número de elétrons dessa camada de valência. Então, se eu souber a quantidade de elétrons que eu tenho na minha camada de valência, né, naquela minha última camada lá, eu consigo saber de que família faz parte esse elemento químico. E aí, a gente também vai para outra divisão da tabela, que pode ser feita, que é em blocos. E aí a gente vai ter os blocos S, P, D, F, não exatamente nessa ordem, ok? E os elementos que terminam com configuração S ou P vão ser os elementos representativos. E os que terminam com configuração D ou F são os elementos de transição. Se você não está lembrado dessa parte, eu sugiro que você volte aí à aula passada, dê uma olhadinha para você fixar bem, porque a gente vai usar bastante esses conceitos daqui para frente. Então, agora a gente vai para íon, a gente vai começar a estudar o íon, que é um conceito muito importante para a gente entender as ligações iônicas. O nome já fala, né? Ligações iônicas. Então, vamos lá. A gente tem aqui a composição do átomo. A gente sabe que o átomo é composto do núcleo e da eletrosfera. Nesse núcleo a gente vai ter prótons e nêutrons. Nêutrons com carga neutra, né, como o nome já fala, carga zero. Prótons com carga positiva e elétrons na eletrosfera com a carga negativa. O que acontece? O átomo no estado fundamental ele vai ter o número de elétrons igual ao número de prótons do núcleo. Isso vai me dar que a carga negativa na eletrosfera vai ser igual à carga positiva no núcleo. Então, essas cargas vão se anular, fazendo com que esse átomo no estado fundamental seja eletricamente neutro. Porém, esse átomo ele pode perder ou receber elétrons. Quando ele perde elétrons, o que vai acontecer com esse átomo? A gente vai ter que a carga negativa dele vai diminuir, porque ele perdeu uma partícula negativa, ou perdeu mais de uma no caso, como pode acontecer. Mas se ele perde elétrons, ele está perdendo partículas negativas, fazendo com que as partículas positivas fiquem em maior número, fazendo com que ele fique com a carga positiva. Se ele recebe elétrons, quer dizer que é acrescentado aqui na eletrosfera dele partículas de carga negativa, fazendo com que ele tenha partículas negativas em maior quantidade do que partículas positivas, porque o número de prótons no núcleo vai continuar igual. Então, nesse caso, ele vai ter uma carga negativa, ele deixa de ter a carga zero dele, né? Ele deixa de estar no seu estado eletricamente neutro para passar a ter uma carga positiva ou uma carga negativa.
Se ele perde partículas negativas, ele fica mais positivo, e aí ele vai ter a carga positiva. Se ele recebe elétrons, ele passa a ter agora uma carga negativa, porque foi aumentado o número de partículas negativas. Então, quando um átomo eletricamente neutro perde ou recebe elétrons, ele se transforma em um íon. Quando ele perde ou quando ele recebe elétrons, qualquer uma dessas duas opções, ou seja, ele alterando a sua carga, né, do seu estado fundamental de 0 para positivo ou negativo, ele passa a ser um íon. Com isso, a gente chega aqui no conceito de ânion-cátion. O que é o ânion? Um ânion é um íon de carga negativa e o cátion é um íon de carga positiva, certo? Com isso, a gente agora vai precisar representar esses íons de uma maneira diferente que a gente representa um átomo neutro. Por quê? Porque a gente precisa indicar de alguma forma que esse átomo ele não está mais eletricamente neutro. E aí é que a gente chega na representação que com certeza vocês já viram aí na literatura, ou se já se depararam em alguns estudos de vocês, que é esse índice, desculpa, era essa palavra que eu estava procurando. Esse índice aqui que vai vir no canto superior direito do símbolo do elemento. Então, esse índice aqui, se ele estiver aparecendo para você com a carga positiva ou negativa, quer dizer que a gente está falando de um íon agora. E aí, ó, a gente tem o exemplo do cálcio. Ele tem a carga mais 2, isso quer dizer o quê? Que ele perdeu 2 elétrons. E a gente tem também aqui a representação de um ânion, o cloro, que recebeu um elétron e agora tem a carga negativa. Vocês podem se perguntar o que é que vai determinar quantos elétrons esses elementos ganham ou perdem. Primeiro que os elementos em si, eles vão ter características naturais que vão predizer para a gente, né, se ele vai ter a tendência de ganhar ou de perder elétrons, e essa quantidade, né, vai ter a ver também com a distribuição eletrônica desse elemento. Então não se aflijam agora, a gente vai falar dessas coisas também mais para frente aqui na aula. Então, ó, aqui a gente tem o exemplo prático, tá bom, de um cátion e de um ânion. Eu vou dar um zoom aqui pra gente, tá? Não se preocupem. Vai dar para entender tranquilo. Ó, a gente tem um átomo de cloro no seu estado eletricamente neutro. Tá vendo aqui que tem um índice, mas esse índice não é nem positivo nem negativo, ele é 0. Essa bolinha é igual a um 0, tá? E aí, esse átomo de cloro está recebendo um elétron. Se ele está recebendo um elétron, quer dizer que ele vai ficar o quê? Com um excesso de partículas negativas. E agora ele vai ter uma carga negativa. E aí, ó, essa carga negativa é igual à quantidade de elétrons que ele recebeu. Se ele só receber um elétron, a carga negativa dele é igual a menos 1. Percebam que quando essa carga é menos 1, eu não preciso colocar 1 aqui, tá? Basta só colocar esse sinal negativo, que a gente subentende que é menos 1. Então, a gente vai ter, depois desse recebimento de elétron, o ânion cloreto. Também vai mudar o nome, tá, gente? Isso aí, não se preocupem, que é basicamente memorização. Então, ó, o ânion cloreto, né, vai ser um íon, e ele vai ter uma carga negativa igual a menos 1. E agora a gente vem para o exemplo de um cátion, o cátion sódio, que vai estar aqui, ó, recebendo um elétron. A gente vai ter o átomo do sódio eletricamente neutro, tá? Ó, zerinho aqui. Só que em vez de ele estar recebendo, como no exemplo do cloro, ele está perdendo esse elétron. Se ele está perdendo esse elétron, ele vai ficar com um excesso de partículas positivas. E aí, esse excesso de partículas positivas vai ser igual à quantidade de elétrons que ele perdeu. Então, eu vou ter uma partícula positiva a mais, porque ele perdeu uma partícula negativa. Nesse caso, eu vou ter o Na+, ou seja, mais 1. Quando, a mesma coisa do exemplo do cloro, quando esse aumento de carga ali igual a mais 1, a gente não precisa colocar 1 aqui, somente o símbolo do positivo. E aí a gente vai ter o cátion sódio, né, que tem uma carga positiva porque perdeu um elétron. E é basicamente o que a gente tem aqui nas informações, ó. A gente tem só o destrinchamento do átomo. O cloro eletricamente neutro, ele tem 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons. Porém, quando ele ganha um elétron, ele vai passar a ter 18 elétrons, porém só vai ter 17 prótons. Então, 17 positivo menos 18 vai ser igual a menos 1, que é a carga aqui do cloro. E o exemplo do sódio, a gente vai ter o átomo eletricamente neutro com
eletricamente neutro, com 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons, sendo que ele perdeu um elétron. Então, ele agora vai ficar com um próton a mais. Vão ser 11 prótons menos 10 elétrons, porque ele perdeu um elétron e agora ele não vai ter mais 11, ele vai ter 10, que vai dar igual a 1 positivo, que é a carga do sódio em forma de íon, né? No caso, cátion sódio com carga mais 1. A gente vai ter aqui também que relembrar a distribuição eletrônica do íon, tá, gente? Vai ser diferente de fazer a distribuição eletrônica para o átomo no seu estado fundamental. Por quê? Porque agora eu vou ter cargas, tá? E essas cargas vão sim refletir na minha distribuição eletrônica. Então, ó, os elétrons que o átomo ganhou ou perdeu para se transformar em um íon serão inseridos ou retirados da camada eletrônica e não do subnível mais energético. A distribuição eletrônica que a gente faz do átomo no estado fundamental, ela tem ligação com a quantidade de elétrons, né? Na verdade, essa distribuição eletrônica é para a gente descobrir o endereço desses elétrons nesse átomo. Por quê? Porque a gente vai ter a camada que esse elétron vai se encontrar, o subnível que ele vai se encontrar e a quantidade de elétrons por subnível. Então, ó, aqui no exemplo do ferro, a gente tem o ferro em estado fundamental, carga zero. Essa vai ser a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Só que aqui eu vou ter o cátion ferro com carga 2+. Isso quer dizer o quê? Ele tem um excesso de prótons. Isso quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele vai ficar com carga 2+, que é o caso aqui que a gente está vendo. Então, eu tenho que tirar esses elétrons da camada de valência, tá bom, gente? Não vai ser da camada mais energética, é da camada mais externa. Então, do subnível, desculpa, não vai ser do subnível mais energético, vai ser da camada mais externa. Então, aqui, ó, a gente tem o ferro que, na distribuição eletrônica do ferro, que acaba no subnível mais energético. Mas a camada mais externa é a 4s2 e não a 3d6. O 3d6 é o subnível mais energético. E a camada mais externa vai ser 4s2. Tá bom, gente? A camada mais externa na distribuição eletrônica vai ser aquela que apresentar maior número quântico, ou seja, vai ser a que apresentar o maior número. Então, nesse caso, a que apresenta o maior número é a 4s2. E a 3d6, como eu falei, é o subnível mais energético. Então, da onde é que a gente vai tirar esses elétrons que o ferro perdeu? A gente vai tirar aqui do 4s2, certo? Como ele só tem 2 elétrons, quando eu tirar esses 2 elétrons, aqui vai ficar 0. Então, eu não preciso mais representar isso daqui. Eu posso tirar ele da minha distribuição eletrônica, certo? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Agora, a gente vai para o exemplo do cátion ferro 3+. Quer dizer o quê? Que dessa mesma condição que ele estava aqui, ele perdeu ainda mais um elétron. Se ele perdeu mais um elétron, ele era 2+, agora ele vai ficar 3+. E eu vou tirar, como eu disse antes para vocês, da camada eletrônica mais externa e não do subnível mais energético. Por sorte da gente agora, ó, a camada mais externa é o subnível mais energético, elas coincidem. Então, é só tirar daqui. Tá vendo que o 3 agora é o que ficou com maior número? Então, quer dizer que ele corresponde agora à camada mais externa desse meu íon aqui, desse meu cátion ferro. Então, é só tirar aqui do 3d6, ficando 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Se você estiver confuso com a distribuição eletrônica, volta lá na aula, né, de átomo, que o professor Danilo explicou isso muito bem para vocês. Eu vou deixar aqui nos cards, ó, o linkzinho para vocês clicarem e irem para o vídeo. Clica, se você quiser agora, vou passar, hein? Foi. Então, ó, gente, a gente vai ter aqui entendido os conceitos de íon, o que vai ser essa ligação iônica, né? Como ela acontece. Então, a ligação iônica, ela é um tipo de ligação química, a gente vai ter outros tipos de ligação, mas a ligação iônica, ela é um tipo de ligação química produzida entre íons positivos, que são os cátions, que a gente falou lá no início, e negativos, que são os ânions. Eles vão interagir, né, esses íons positivos e esses íons negativos, eles vão interagir por conta da atração eletrostática que eles vão sofrer por conta dessas cargas opostas. E por causa disso, por causa dessa interação eletrostática, a gente fala que a natureza dessa ligação ela é uma natureza elétrica, certo? Nas ligações iônicas, um cátion vai se unir a um ânion, formando assim um composto iônico. E como é que isso acontece? O ânion, ele vai ter o quê?
um excesso de elétrons. Ele recebe elétrons e fica com a carga negativa. O cátion, ele fica com um déficit de elétrons porque ele dá elétrons. E desse dar e receber elétrons é que vai se formar o composto iônico. A gente vai ter um átomo dando elétrons para outro átomo. Um átomo vai dar elétrons e vai ficar positivo, são os cátions, e o negativo vai receber esses elétrons e vai ficar negativo. E resultante dessa troca de elétrons, um vai ficar com a carga positiva, o outro negativo, e aí acontece essa interação, né, essa atração eletrostática. Existem casos, tá, em que mais de um cátion vai se unir com um único ânion e vice-versa, né? Ou seja, eu vou poder ter um ânion se unindo a vários cátions e um cátion se unindo a vários ânions. Fiquem tranquilos, porque a gente também vai ver isso mais pra frente, tá? O que vai determinar vai ser a carga desses ânions e desses cátions nas ligações iônicas, pra gente saber aí quantos ânions se ligam a quantos cátions, ok? E nesse tipo de ligação, tá, gente, a transferência de elétrons ela é definitiva. Um vai dar para o outro e esse elétron dado ele não pode ser devolvido. Então é que nem presente de namorado. Quando a gente recebe presente do namorado e o namoro acaba, a gente não vai lá na porta do namorado, né? Oi, vim devolver teu presente. Não, a gente ou fica com o presente ou joga o presente fora. Por quê? Porque presente dado não pode ser devolvido. E nesse caso aqui, elétron dado não pode ser devolvido. Tá bom, gente? E nesse caso aqui também nem jogado fora. Então, ó, a gente vai falar dos elementos que têm maior facilidade em ganhar ou perder elétrons. Como eu disse a vocês lá, o que vai determinar para mim se esse átomo ele vai perder ou ele vai ganhar elétrons? Como é que eu vou saber disso? Então, a gente sabe da tabela periódica, né? A gente tem lá as famílias na tabela periódica de 1 a 18, e são os elementos de determinadas famílias que vão ter esses comportamentos de ganhar ou perder. No caso de perder elétrons, ó, a maior facilidade de perda de elétrons vão ser dos metais do grupo 1, 2 e 13 da tabela periódica, ou seja, metais alcalinos terrosos e a família do boro, mais o hidrogênio, que vai se comportar dessa forma aqui excepcionalmente na ligação iônica. E os elementos com maior facilidade em ganhar, ou seja, receber esses elétrons, é aquele famoso, se tu não quer, tem quem queira, dá aqui para mim, vão ser os ametais dos grupos 15, que vai ser a família lá do nitrogênio, 16, que são os calcogênios, e 17, que são os halogênios. Então, eles vão estar aí ganhando esses elétrons. Dito isso, o que a gente percebe? A gente percebe que as ligações iônicas, elas são feitas por metais e ametais. Então, nas minhas ligações iônicas, eu vou ter sempre um metal se ligando a um ametal. Guardem essa informação porque ela é bem valiosa, hein? Então, aqui ó, a gente tem essa tradução de informação em que eu peguei a tabela periódica e botei aqui para vocês visualizarem essas famílias. Em roxinho tem os elementos com facilidade em perder elétrons, ou seja, em dar esses elétrons. E em azul a gente tem os elementos que têm facilidade em receber esses elétrons, tá? Ó, quem tem facilidade de perder? Relembrando, hidrogênio, família 1 da tabela, família 2 da tabela, ou seja, metais alcalinos terrosos. E a família do boro. Quem tem facilidade em ganhar elétrons? Família 15, ó, a família do nitrogênio, a 16, que são os calcogênios, e a família 17, que são a família dos halogênios. Ok? Passando mais para frente, a gente vai ter que trabalhar agora com a regrinha famosa, gente. Se você nunca ouviu falar, você vai gravar ela agora, tá bom? Porque ela é importante, então memoriza essa regrinha. Ela gosta muito de aparecer no vestibular, gosta de aparecer no Enem. A bicha é amostrada, amore. Então é a regra do octeto. E eu acho esse nome bem bonito, né? Que nome elegante. Octeto. Imagina, você tem um filho, você chama o bichinho de octeto. No meu caso seria octetos de Lima. Maravilhoso. Então, ó, vai ser a regra do octeto que vai determinar pra gente a quantidade de elétrons que esse átomo ele vai receber ou que ele vai perder, tá bom? Eu vou responder agora aquela duvidazinha lá do início da aula, mas quantos elétrons o meu átomo pode perder ou quantos átomos ele pode receber? Vai ser a regrinha do octeto que vai dizer pra gente. Então, ó, o que acontece? A regra do octeto é a hipótese criada por Lewis e Kossel de que átomos, ao se unirem, procuram perder ou ganhar ou compartilhar elétrons, que são casos de outros tipos de ligação que vocês vão ver com Danilo,
perder, ganhar ou compartilhar elétrons na última camada até atingirem a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, o que acontece? Os cientistas, eles, estudando os gases nobres, concluíram que os gases nobres, no caso, né, eles têm pouca tendência de se unirem entre si ou com outros átomos por conta do número máximo de elétrons na última camada de valência. Então, esses átomos, né, desses gases nobres, eles têm a última camada deles, né, a camada de valência atômica deles, completamente preenchida. Então, isso faz com que eles sejam átomos extremamente estáveis, que não reagem com nenhum outro elemento, e nem entre eles mesmos. Então, o que eles disseram? É como se eles tivessem dito assim, o sonho de todo átomo é ser um gás nobre. Por quê? Porque um átomo ele é estável se ele possuir 8 elétrons na camada de valência, ou 2, né, no caso, se essa camada for a K, que a gente sabe que na K só cabe até 2 elétrons. Mais uma vez, se você está confuso com esse assunto, vê lá a aula de átomos, que o professor Danilo explicou isso bem direitinho. Então, guardem isso aqui, tá, gente? É o que diz a regra do octeto. Um átomo é estável se possuir 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons se essa última camada, né, dele for a camada K, como é o exemplo do hélio, né, que só tem 2 elétrons. Então, os átomos eles vão tender a adquirir uma configuração estável, isto é, uma configuração que seja semelhante à configuração de um gás nobre. Por isso, os átomos vão se ligar através dos elétrons de valência, tá bom, gente? Isso vai ser para qualquer ligação, para iônica, para ligação covalente. Os elétrons que participam desse toma lá da cá, digamos assim, são os elétrons da última camada de valência. Como a gente viu lá, por exemplo, no exemplo da distribuição eletrônica, né, para os íons, a gente sempre tira ou soma os elétrons que foram recebidos, né, ou subtrai os que foram dados, da última camada do átomo. Isso não é à toa, tá, gente? É porque são esses elétrons, né, da última camada lá, da camada de valência, da última camada desse átomo, que vão estar sendo dados, recebidos ou compartilhados. A gente passa aqui para um exemplo, né, de uma ligação iônica entre sódio e cloro. Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor, ficar mais pertinho. E é o seguinte, a gente tem que o átomo de sódio, né, o sódio ele no seu estado fundamental tem 11 elétrons, né? Então, o que acontece? A gente fazendo a distribuição, a gente vai ver que na camada K ele vai ter 2 elétrons, na camada L ele vai ter 8 elétrons e na camada M ele vai ter 1 elétron. É exatamente o que está escrito aqui, ó. Na camada K temos 2 elétrons, na L, que é essa aqui do meio, eu tenho 8 elétrons e na M eu tenho 1 elétron. A gente acabou de ver que, pela regra do octeto, para o átomo ele ser estável, ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada. A última camada do sódio aqui é a camada 18, é a camada M. A gente sabe que na camada M cabem até 18 elétrons, mas ela não precisa dos 18 para estar estável, ela só precisa ter 8 elétrons para ela ficar estável, certo? Guardem essa informação que o sódio na última camada tem 1 elétron e para ele ser estável ele precisa ter 8 elétrons. E aí a gente vem analisando o cloro, o átomo de cloro. O cloro ele tem, né, um número de elétrons no seu estado fundamental igual a 17. Então, fazendo a distribuição eletrônica pelas camadas, a gente vê aqui que o cloro ele também vai ter 3 camadas, né, K, L e M. Na camada K só cabem 2 elétrons, né, ele tem 2 elétrons. Na L ele vai ter 8 elétrons e na camada M ele tem 7 elétrons. O cloro também vai obedecer à regra do octeto, ele precisa ter 8 elétrons na última camada para ser estável. Então, a gente tem que o sódio ele tem aqui 1 elétron na última camada e o cloro tem 7 elétrons na última camada. Ambos, para serem estáveis, precisam de 8 elétrons. Então, o que acontece? Para o sódio ter 8 elétrons, vocês vão ver que, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas é bem claro da gente ver, é muito mais fácil ele dar esse 1 elétron que ele tem e ficar com 8 elétrons na camada L do que ele receber 7 elétrons para poder completar 8 elétrons na camada M. Em contrapartida, o cloro tem 7 elétrons na última camada.
Então, para ele, é muito mais fácil ganhar um elétron nessa última camada e ficar com 8 elétrons na camada N, que é a camada mais externa dele, do que ele perder 7 elétrons e ficar com 8 elétrons na camada L. Então, aqui é um exemplo perfeito de ligação iônica, porque esse átomo de sódio vai dar esse elétron que ele tem para ficar mais estável, né? Para ficar com 8 elétrons na camada mais externa dele, para ficar com 8 elétrons nessa camada L, né? Que dado esse elétron vai ser sua camada mais externa, e o cloro que precisa ganhar um elétron para completar 8 elétrons na sua camada mais externa. Então, é exatamente isso que acontece, ó. O átomo de sódio doa um elétron dele para o átomo de cloro, e aí eles ficam com essa configuração. Eu vou tirar do zoom, que eu quero que vocês percebam uma coisa aqui. Ó, quando o átomo de sódio ele dá um elétron para o cloro, percebam que agora ele não vai ter mais 3 camadas, ele só vai ter 2 camadas. Então, isso faz com que ele reduza de tamanho, tá vendo? Ó, como ele fica menorzinho. E nesse caso aqui do átomo de cloro, representativamente ele não aumentou de tamanho, tá? Mas os ânions, né, quando o átomo ele fica com a carga negativa, ou seja, ele ganhou elétrons, o tamanho do átomo dele aumenta um pouquinho, justamente porque essa eletrosfera dele, né, vai ganhar carga negativa, vai ter mais elétrons, e isso acaba diminuindo um pouco o poder de atração do núcleo com a eletrosfera, porque agora meu núcleo vai ter uma quantidade menor de carga positiva comparado com a carga negativa da minha eletrosfera em módulo. Então, nesse caso aqui, ó, o tamanho do cátion ele reduz se comparado ao tamanho do átomo, e o tamanho do ânion aumenta, comparado com o tamanho do átomo anterior, né, no caso eletricamente neutro. Então aqui, ó, o que acontece? Agora eu tenho um cátion e tenho um ânion. Eu tenho sódio positivo, vou voltar da zoom, tá, galera? Só pra gente observar. Eu tenho agora aqui o sódio positivo, ó, Na+, né, o íon sódio, e tenho o íon cloreto, um cátion e um ânion, respectivamente. E aí, agora o que acontece? Eu vou ter esses dois e, no final, esses íons formados, né, com a finalidade de se estabilizarem, eles vão se atrair, vão provocar uma união entre si por conta dessa força eletrostática agora, né, desse positivo com esse negativo, e vão dar origem à ligação iônica. E, gente, lembrando, eu quero reforçar, tanto que essa informação está aqui destacadinha, que o número total de elétrons cedidos ela tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Então, por exemplo, aqui, se o sódio está dando um elétron, a quantidade de elétrons que o átomo cloro recebe é 1. Né? Não me venham pintar 2 bolinhas, 3 bolinhas, porque não é. Né? 1 está sendo dado e é 1 exatamente que vai ser recebido. Ó, só para a gente ver aqui, para quem quiser anotar, essa é a distribuição eletrônica do sódio e essa é a distribuição eletrônica do cloro. Tá vendo? Ó? Eles têm 3 camadas, ó, tá vendo? O cloro tem 3 camadas, o sódio também tem 3 camadas, sendo que ele tem 1 elétron na última camada, como a gente observou, e o cloro, ele tem, ó, 2 mais 5, ele tem 7 elétrons nessa última camada dele, que é a camada M, que é a terceira camada. Ó, gente, se vocês forem pensar comigo, a gente precisa também de um jeito para representar esse composto iônico. Como é que eu indico que um átomo está doando um elétron para outro átomo? Concordo que se a gente tivesse que desenhar isso aqui numa prova, ou enfim, num vestibular ou qualquer outro lugar, ia ser trabalhoso e desnecessário, inclusive. Então, Lewis, ele foi lá e propôs uma estrutura que ficaria mais simples, né? Que seria mais fácil de trabalhar. E aí ele foi e propôs o íon fórmula. O que é o íon fórmula? Consiste no símbolo do elemento sendo representado juntamente com a sua quantidade de elétrons da última camada. Então, ó, por exemplo, do sódio, a gente viu que o sódio tem 1 elétron na última camada. Então, desenho o símbolo do sódio e coloco aqui, ó, o elétron que ele tem na última camada, que é o Sol. Já o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. Então, o que eu vou fazer? Eu desenho aqui o símbolo do cloro, que é o Cl, e vou pintando, ó, os elétrons que ele tem na última camada, que são 7. Então, na hora de representar, a gente consegue até ver de forma mais fácil, né, ó, que esse elétron do sódio,
ele vai ser cedido para o cloro. E o cloro ganha e completa esse octeto que ele precisa, no caso, né, na última camada. Então, ó, representativamente, a gente vai deixar desse jeito aqui. Sódio com a carguinha positiva e o cloro com a carguinha negativa. A gente bota assim, tá, gente, entre colchetes, porque aqui é o átomo e aqui é a carga do átomo. Então, é só para a gente ter essa ideia de representação mesmo estrutural. E aqui no cloro, ó, gente, os xizinhos, né, representando, cada xizinho desse representa um elétron da camada de valência, não vai sair quando eu botar os colchetes, ele continua aqui, ó. Então, a gente tem todos os elétrons na última camada, né, que agora está completa, com 8 elétrons, e ele está estável, e o símbolozinho de negativo, porque ele recebeu um elétron e agora a carga dele é negativa. E também pode ser feita essa representação por bolinhas, usando bolinhas e seta. Aqui a gente usou o X para poder representar os elétrons da última camada, e agora a gente vai representar esses elétrons da última camada com bolinhas. Clara, vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Vai ser o que você se sente mais confortável de usar. Você se sente mais confortável fazendo um X, pintando uma bolinha? É isso aí. É com você que decide, tá? Então, ó, aqui a gente tem um exemplo da ligação do magnésio com o flúor. Vocês tiveram a dúvida no início da aula, quer dizer, eu falei, né, como se vocês tivessem tido a dúvida. Enfim, eu mesma faço a pergunta, eu mesma digo que é dúvida. Bem louca, garota. Então, a gente cogitou, desculpa, né, a dúvida, como é que eu vou saber quando eu vou ter um cátion se ligando a mais de um ânion, ou um ânion se ligando a mais de um cátion? É exatamente nesse caso aqui, ó. O magnésio, ele tem 2 elétrons na camada mais externa dele, certo? Ele tem 2 elétrons na camada mais externa. O flúor, como o cloro, ele vai ter 7 elétrons na camada mais externa, certo? E o que acontece? Eu não tenho como pegar esses 2 elétrons do magnésio e doar para o flúor, porque o flúor, em vez de ficar com 8 elétrons na última camada, ele ficaria com 9, e aí ele não se tornaria estável. Então o flúor, entendeu? Ele é um cara maduro, ele sabe que não dá conta de 2 elétrons, ele não aceita. Ele só aceita 1, que é o máximo dele. Só que o magnésio, né, ele fica chateado porque, gente, como assim eu só vou dar 1 e vou continuar instável? Eu quero arrumar um relacionamento estável. Então, para esse magnésio ter o relacionamento estável que ele precisa, ele vai precisar de 2 flúors em vez de um flúor só. E aí, o que vai acontecer? Todo mundo vai sair feliz desse relacionamento, ó. Cada um vai ficar estável à sua maneira. O magnésio, ele vai doar esses 2 elétrons que ele tem na última camada dele, um para cada flúor. Então, o magnésio vai ficar com 8 elétrons na camada mais externa, porque agora a camada mais externa dele vai ser a que precede essa camada que tem 2 elétrons, e o flúor, que tinha 7, agora vai ficar com 8. Então, todo mundo sai feliz. E a representação faltou, tá, gente? Aqui era para ter um sinalzinho negativo no flúor. Eu mesma vou colocar aqui para vocês com a caneta. Tá? Vou mudar aqui a corzinha da caneta para ficar bonitinho, ó. Aqui devia ter um menos e aqui também devia ter um sinal de menos aqui. Ui, peraí. Deixa eu colocar de novo, que é para vocês não ficarem confusos. Aluno do dupla ligação não vai errar. Ó, sinalzinho de menos aqui, tá? Então, fica aqui como sendo a representação final dessa ligação. Não tem colchete, tá? Esse exemplo aqui de cima tem colchete, esse último aqui não tem colchete, mas é necessário que você coloque o sinal, porque é com esse sinal aqui que você vai identificar quantos elétrons foram recebidos, né? No caso, cada flúor recebeu um elétron, então é um sinal de menos aqui para cada flúor. E o magnésio doou 2 elétrons. Se ele doou 2 elétrons, ele deu 2 elétrons, ele fica com a carga positiva com o módulo 2, né? 2 mais. A gente vai entrar agora aqui na regra para a formulação das substâncias iônicas, tá? A gente viu lá a representação de Lewis, que é a representação da estrutura da ligação, mas a gente também precisa saber escrever o composto iônico que foi formado. Então, ó, a ligação iônica é uma união entre átomos imediatamente após a transferência definitiva de 1, 2 ou mais elétrons entre esses átomos. Então, o exemplo lá do magnésio, né? O magnésio doava 2 elétrons, um para cada átomo de flúor, então a gente está aí ligando 3 átomos e está tendo a doação de 2 elétrons.
Então, na formulação de um composto iônico, é fundamental que a carga elétrica total dos cátions neutralize a carga elétrica total dos ânions, tá? Então, o que acontece? Você vai precisar que o composto final criado através dessa ligação, a carga desse composto final seja zero. Então, para a carga ser zero, essas cargas aqui, né, elas do cátion e do ânion, elas precisam se anular. Como a gente já viu aqui, ó, nesse slide, que o número total de elétrons cedidos é igual ao número total de elétrons recebidos, não tem como essa carga ser diferente de zero. Se ela der mais do que zero, é porque você fez alguma coisa errada, ou porque a gente está falando aí de algum outro conceito. Mas em ligações iônicas, quando for para você escrever o composto final dessa ligação, ele precisa ter carga igual a zero, carga neutra. Então, para que isso aconteça, ó, a gente faz o seguinte, a gente troca essas cargas aqui, ó, de lugar. O que acontece? O módulo da carga, né? Não é nem a carga em si, é o módulo da carga do composto A. Ela vem para o composto B e vai se posicionar agora no cantinho inferior de B. E o módulo da carga de B vem para o cantinho direito inferior do símbolo do átomo A. Então, ó, o que acontece? Antes eu tinha A com carga X+, e B com carga Y-. Deixa eu apagar para ficar fácil de ver. Eu tinha A, X+, B, Y-. E agora eu tenho AY, BX. Porque isso aqui troca de lugar, tá? Sem a carga, só o módulo. Então, ó, por exemplo, para o NaCl que a gente fez lá antes, ó. Eu tenho o cátion do sódio mais o ânion do cloro. E aí, se eu unir os dois, eu vou ter o NaCl. Como aqui a carga é 1, ó, é mais 1 e menos 1, eu não preciso colocar nenhum número aqui, por exemplo. Né? Fica algo desnecessário, porque o 1 ele não precisa ser escrito. Quando não tem nada, a gente já sabe que é 1. Então, ó, é só juntar os dois, eu fico com NaCl. Agora, o caso do magnésio com cloro, né? Também muito parecido com o exemplo que a gente viu lá do flúor, a gente vai trocar essa carga, esse módulo dessa carga de lugar, ó. O cloro eu coloquei um aqui só para ilustrar, tá, gente? Só para ficar fácil de entender. Então, o 2 vai vir para o cloro e o 1 vai vir para o magnésio. Você fica o quê? Com MgCl2. Lembrando que o 1 daqui eu não preciso botar, tá, gente? Era para ter um aqui, mas ele não aparece porque é só 1. E aqui, para ficar mais claro ainda, a gente tem um exemplo do alumínio e do oxigênio, ó. Eu troco esse módulo de carga de lugar. O do oxigênio vem para o alumínio, do alumínio vem para o oxigênio. Eu vou ficar o quê? Com Al2O3. Ok, gente? Entendido? É isso. Aqui a gente termina a nossa primeira parte da aula. Eu espero que tenha ficado bastante claro para vocês esses conceitos. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que a gente vai estar respondendo e ajudando vocês no que for preciso.